Fala galera, tudo bem? Vamos trabalhar essa parte aí de função quadrática, né? Que é uma parte muito importante para as diversas provas. Então, quando a gente começa realmente a trabalhar com função quadrática, você vai ver que tem vários problemas bem legais, vários problemas bem aplicáveis, que a gente usa toda essa ideia que é extremamente importante, tá certo? Só estou aqui guardando inicialmente o telefone para pegar um gravador, para evitar qualquer problema. E vamos agora, vamos embora. Então, quando você trabalha com função quadrática, você tem que fazer um paralelo da função afim, né? Então, quando você trabalha com a função afim, o que é que nós sabemos? Uma função afim é do primeiro grau, você sabe que para cada x você obtém um y, e quando esse y é escrito da forma x mais b, isso aqui é uma função afim. Alguns materiais chamam de função do primeiro. Rosa, o que houve, Rosa? O que foi? Nada, amor, desculpa. Não ligue não, porque vai me atrapalhar, amor. O meu da gravação, o telefone não tá pegando as telas. Vamos embora. Pessoal, a gente está entrando num novo assunto, assunto com várias aplicações, várias presenças nos diversos vestibulares, que sejam em particulares, que seja do Enem, vestibular de São Paulo, e assim vai. É um problema que ele trabalha muito porque trabalha com a ideia de otimização, e dentre as otimizações no ensino médio, uma das maiores aplicações que nós temos é na função quadrática. Então, o nome já diz tudo, função quadrática, que está associado a algo ao quadrado. Então, quando a gente faz um paralelo, a gente estudou recentemente função afim, e a gente verificou que para cada x você obtém um y, e quando esse y é escrito da forma ax mais b, em que esse x tem expoente 1, isso aqui é considerado uma função do primeiro grau, ou função afim. Ok? Quando você começa a trabalhar com funções afins, vimos que ela é chamada por alguns de primeiro grau, porque o expoente da variável x é 1. E já no caso da função quadrática, para cada x você vai obter um y, sendo que a minha variável x deve estar ao quadrado. Então, a função escrita nesse formato vai ser quadrática, e só será quadrática se essa parcela estiver presente, ou seja, se esse valor de a for diferente de zero. Então, a função que é escrita nesse formato só será denominada de quadrática se esse a for diferente de zero. Esse a é chamado coeficiente líder ou termo dominante. Cuidado que alguns alunos ou alguns professores podem tratar de coeficiente angular, e está errado. Coeficiente angular só quem tem é reta. Então, termo líder ou coeficiente líder, o termo dominante. Ok? Já tanto na função afim quanto na função quadrática, você observa que esses dois caras que eu citei, eles não estão associados a x, eles independem de x. Então, são chamados termos independentes. E no caso do coeficiente b na função quadrática, a gente vai chamar de coeficiente do primeiro grau. Independente, e assim vai. Então, é muito importante você definir e ter a consciência plena de quem é A, quem é B, quem é C. Cuidado. O coeficiente A, B e C a gente só consegue achar visivelmente, facilmente, quando a função está isolada. Então, quando o y está isolado, o coeficiente A é
é o cara que multiplica x quadrado. O coeficiente b é o cara que multiplica o x à primeira. E o coeficiente c é o termo independente de x. Fechado? Então, quando você começa a trabalhar disso nessa relação, a gente pode fazer já esse exemplo 1, para que você tenha o discernimento de descobrir quem é quem. Vamos embora. Então, nesse exemplo 1, ele te dá 3 funções, f, g e h, e quer que você descubra quais são os coeficientes. Observando aqui, você nota que a função está isolada, que poderia ser escrito por f de x, g de x ou h de x, ou todas elas poderiam ser representadas por y. Então, à medida que x varia, o y varia, lembrando que o y depende de x, é uma variável dependente. Feito isso, o que é que nós notamos? O coeficiente de a da primeira é menos 3. Quando a função está isolada, quando o y está isolado, o coeficiente a é o cara que multiplica x quadrado. Então, a é menos 3. O coeficiente b é o cara que multiplica a parcela do primeiro grau, no caso é 6. E o meu coeficiente c é o cara que não está com variável x, que no caso é menos 2. Já na função g, se você nota, x quadrado é como se eu dissesse que é 1x quadrado. Então, meu coeficiente a é 1. Meu coeficiente b é menos 5. E meu coeficiente c, como não aparece nada, é 0. É importante notar para alguns vestibulares, principalmente do Sul, né, mais militares, que quando você tem isso aqui, é um polinômio do segundo grau. E quando no polinômio o coeficiente líder é 1, o pessoal chama de mônico. Tá? Quando você segue mais um pouco, esse coeficiente a, que é o coeficiente líder, é 5. O coeficiente b, se não aparece a parcela que multiplica x, é 0. E o coeficiente c, menos 1/5. É muito importante você ter o discernimento de definir ou diferenciar quem é quem dos coeficientes. Fechado? Fica atento a isso. Então, pessoal, definido bem exatamente o que são os coeficientes A, B e C, vamos fazer uma aplicação que é um dos problemas mais prováveis da presença, esse estilo de problema nas provas. Na verdade, são 2 em 1, tá? Um hotel tem 30 quartos para casais e o gerente verificou que, cobrando R$ 120 por dia de permanência de cada casal, o hotel permanecia lotado. E cada aumento de R$ 5 na diária fazia com que um quarto ficasse vazio. Expresse matematicamente a relação entre a quantidade de aumentos no valor da diária e a receita do hotel. Então, primeiro, o que é a receita do hotel? O hotel ganha dinheiro com o quê? Com o aluguel do quarto. Então, a receita, que pode ser chamada de faturamento ou arrecadação, vai ser dado pelo preço de cada quarto multiplicado pela quantidade. Então, eu vou dizer que a receita inicial, assim, vai ser o preço inicial do quarto. Qual o preço inicial do quarto? O preço inicial do quarto vai ser de R$ 120. E a quantidade vendida, alugada, R$ 30. Esse era um tipo de problema que eu tinha muita dificuldade de analisar. Então, o que é que eu digo para você? Quando você tiver dificuldade, o que é que você pode fazer? Você vai verificando caso a caso. Então, eu vou chamar de R1 a receita com um aumento dado. Então, se eu der um aumento, o que é que acontece? O preço vai deixar de ser de 120, vai ser justamente 125, que eu vou escrever aos poucos 120 mais 5, e a quantidade vai ser 29, porque a cada apartamento que você aluga, o que é que acontece? A cada apartamento que você aluga, você está, a cada aumento que você dá, perdão, você está simplesmente perdendo o quê? Um cliente, um quarto. Então, voltando aqui, se eu tivesse dado 2 aumentos, então o preço seria 120, mais 2 aumentos de R$ 5. E a quantidade alugada seria o total tirando 2. Cada aumento, e ele fica com um quarto vago. Se eu tivesse dado, ao invés de 1 ou 2 aumentos, eu tivesse dado 3 aumentos, o preço seria 120, mais 3 aumentos de R$ 5. E a quantidade ocupada seria 30 menos 3 quartos vagos.
Então, quem não tem habilidade pode estar fazendo desse jeito. Aí a pergunta, imagina que eu estou dando X aumentos. Então, o preço vai ser 120, mais X aumentos de R$ 5, e a quantidade alugada vai ser 30 menos X, que vão ter X quartos vagos. Quando a gente desenvolver essa situação aqui, fazendo a distributiva, 120 vezes 30 vai dar 3.600, mais com menos dá menos 120x, mais com mais dá mais 150x, e mais com menos dá menos 5x ao quadrado. Então, a receita vai ser menos 5x ao quadrado, mais 30x, mais 3.600. Então, veja que a receita obtida, ela está sendo dada em função de quem, pessoal? A receita obtida em função do número de aumentos. Essa é a resposta. Nesse caso, é uma função quadrática, eu acredito que você enxerga isso. E nessa função quadrática, o meu A vale menos 5, o meu B vale 30 e o meu C vale 3.600. Um comentário, uma pergunta muito comum que se faz é o seguinte: ô Kenji, vem cá, eu posso simplificar essa função por 5, por exemplo? E a resposta é não. Pense que isso aqui é o dinheiro que você iria receber. Então, se você simplifica essa função por 5, você estaria obtendo a quinta parte da receita e não a receita. Tá certo? Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele está te perguntando qual o domínio da situação. Domínio, o que seria? Quando você estuda funções, para cada x você obtém um y. Então, o domínio de uma função seria saber para quais valores de x a minha função é válida. Ok? Tem que estudar o domínio de uma função, é estudar os valores de x. X aqui pode ser o número de aumentos ou a quantidade de quartos vazios. A menor quantidade possível de quartos vazios qual é? 0. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. E o limite de quartos vazios vai ser quanto? O total que é 30. Então, esse x é um valor que varia de 0 até 30. Como são os valores inteiros bonitinhos, mais positivos, eu poderia dizer que o domínio, ao invés de escrever isso tudo, é o conjunto dos x pertencentes aos naturais, tal que x é maior que 0, ou igual a 0, e x é menor que 30, ou igual a 30. Fechado? Então, fique atento, isso aqui é um problema muito importante. Beleza? Vamos embora. Quando você começa a tratar dessa relação sobre funções quadráticas, você vai começar a trabalhar justamente em quê? Você vai trabalhar justamente na relação de que são zeros da função ou raízes da função. Então, os zeros da função ou as raízes da função, como o nome já diz tudo, são os valores que minha função zera. Os zeros da função são os valores de x, que faz com que minha função fique zero. Então, quando você pega os zeros da função, por exemplo, aqui, se eu tenho uma função escrita nesse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, se eu estou querendo o zero da função, é saber qual é o valor de x que faz com que essa função fique igual a zero. Então, se essa função vai zerar, eu vou me deparar com algo desse tipo. Eu deixo de ter uma função e agora isso aqui é uma igualdade com valor desconhecido, isso aqui é uma equação. Essa equação é chamada de quadrática do segundo grau. E uma equação quadrática do segundo grau, como é que a gente resolve isso? Pela fórmula de Bhaskara. Então, se eu aplicar a fórmula de Bhaskara, teremos menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E que esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Que de onde vem isso? Isso aqui é uma fórmula. E essa fórmula você vai ter que decorar, pessoal. Que eu tenho que decorar? Tem que decorar. Se você não for fazer por Bhaskara, que é assim a fórmula chamada, você vai ter que fazer um método de completar quadrados que, pela história da educação do Brasil, não é o caminho mais viável. O caminho mais viável é você decorar esse algoritmo, que essa forma de calcular, que você vai ver que você calcula qualquer circunstância. Tá certo? Então, menos b, o b esse cara, o a esse cara e o c esse cara. Então, o b que figura aqui é esse.
O A que figura aqui é esse. E esse símbolo que lembra um triângulo é o delta, que muitos o chamam de discriminante. E o discriminante vai discriminar como são as soluções, que é dado por essa forma, b ao quadrado menos 4ac. Então, é muito importante que você tenha esse discernimento. Imagina que eu tenho uma situação como essa aqui. Então, imagina que eu tenho uma função g da forma x ao quadrado e ele dissesse que é menos 7x mais 6. Se você parar para analisar, quem é meu coeficiente A, pessoal? O seu coeficiente A aqui, você sabe que vai ser 1. Quem é meu coeficiente B? Menos 7. E se meu coeficiente C é 6. Se eu te perguntar para achar os zeros da função, eu quero saber quando essa função vai zerar. Então, se essa função vai zerar, eu vou pegar essa função igual a zero. E a gente deixa de ter uma função e agora tem uma equação. Fazendo a forma de Bhaskara aqui, você vai ter x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. E o delta, pessoal, vai ser dado por quem? b ao quadrado, menos 4ac. Lembrando que numa operação aritmética, primeiro se calcula a potência. Então, menos 7 ao quadrado, quem não lembra, é menos 7 vezes menos 7. Menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49. 6 vezes 1 dá 6, vezes 4 vai ficar 24. E 49 menos 24 deu 25. Esse é o delta. Então, x vai ser menos com menos deu mais 7. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, que no caso é 5, dividido por 2. E aqui eu vou ter duas soluções, que eu vou chamar de x1 e x2. A primeira solução, 7 mais 5, 12. Dividido por 2 dá 6. A segunda solução, 7 menos 5, 2. Dividido por 2 dá 1. Então, é uma equação com duas soluções distintas. Você vai ver que quem determina a solução, a rigor, é esse delta. Por exemplo, se esse delta aqui fosse negativo, qual a raiz quadrada de um número negativo? Ele sabe que não pertence aos reais. Então, se delta for negativo, a gente escreve matematicamente que não existe solução real. Se delta for positivo, acabamos de ver um caso que tem duas soluções reais e diferentes. E se o delta for zero, pessoal, você vai ter isso aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de zero sobre 2a. Raiz de zero é zero. Então, com isso, eu teria menos b mais zero sobre 2a e menos b menos zero sobre 2a. Ambos vão dar a mesma resposta. E o que muita gente peca é dizer que só tem uma solução. Na verdade, se o delta for zero, a gente tem duas soluções também. Duas soluções reais e iguais. A gente diz que é uma solução dupla, que para alguns é uma solução com multiplicidade 2. Solução dupla ou com multiplicidade 2, a multiplicidade é a quantidade de vezes que um resultado vai ser solução. Ok? Uma dica muito comum que as pessoas às vezes me perguntam, Kenji, como é que eu faço para saber rapidamente se o número 1 é solução? Basta somar os coeficientes. Se você somar aqui, ó, 1 mais 6, 7, com menos 7 zerou. Se eu somar os coeficientes e zerar, você pode já ter certeza que uma das possíveis soluções é 1. Kenji, se eu tivesse essa outra função aqui, se eu somar os coeficientes, 1 mais 5, 6, menos 10 deu menos 4. Como não zerou, você pode dizer que com certeza 1 não é solução. 1 só vai ser solução se a soma dos coeficientes for zero. Beleza? Então, quando você entende essa situação sobre como discriminar as soluções a partir do delta, é muito importante você entender para que você desenvolva outras ideias. E com isso,
A gente vai fazer uma aplicação agora. Vamos juntos. O desenvolvimento de gestão e gestação de certa criança entre a 30ª e a 40ª semana de vida foi modelado pelas funções M de T e H de T, onde T indica a semana transcorrida, que varia de 30 a 40, e H de T o comprimento em centímetro, M de T a massa em quilo. Admitindo o modelo... Não, de novo. 1, 2, 3 e vai. Agora, o desenvolvimento de gestação de certa criança entre a 30ª e a 40ª semana de vida foi modelado pelas funções M de T e H de T, onde T indica as semanas transcorridas, que variam de 30 a 40, e H de T o comprimento em centímetro, e M de T a massa em quilo. Admitindo o modelo, qual o comprimento do feto quando a sua massa era de 2,32 kg. Então, primeiro, pessoal, se ele quer saber o comprimento do feto, ele quer a altura. Para que eu ache essa altura, eu preciso achar o valor de T, ou seja, o tempo. O tempo eu vou encontrar de acordo com a massa, porque, segundo o texto, a massa é dada por essa fórmula aqui, 0,01t quadrado menos 0,49t mais 7. Essa é a massa. Então, se a massa é dada por essa fórmula, e eu posso te dizer que já que a massa é dada por essa fórmula, eu quero saber justamente o tempo para que a massa seja 2,32, então onde tem M eu vou colocar 2,32. Então 2,32 vai ser igual a isso aqui. Quando você se depara com isso, eu deixo de ter uma função e estou tendo uma equação. E que tipo de equação é essa? Equação do segundo grau. Para que eu consiga resolver essa equação do segundo grau, eu vou fazer pela forma de Bhaskara. Eu vou passar todo mundo para o lado de lá. Então, o que é que nós temos? 0,01t quadrado menos 0,49t. 2,32 está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, você vai ter 7 menos 2,32, que vai me dar justamente 4,68. Se eu tirei todo mundo do lado esquerdo, ficou quanto? 0. A pergunta que normalmente se faz é a seguinte: ô Kenji, me diga uma coisa. Nesse caso, eu posso te dizer que por que eu transferi tudo para a direita? Eu digo porque eu quis. Se eu quisesse transferir tudo para a esquerda, também poderia. Tá certo? Nesse caso, um dos fatos de esse cara ser igual a 0, eu posso mexer na equação. Eu só não posso mexer quando o outro lado é uma função, pessoal. Mas como isso aqui é uma igualdade a 0, então se eu quiser, para minimizar minhas contas pela forma de Bhaskara, eu posso ter essa vírgula. Mas se você não quiser, você pode fazer por Bhaskara, chamando esse cara de A, esse menos 0,49 de B, e esse termo independente de C. Normalmente, as pessoas preferem trabalhar com números inteiros ao invés de decimais. Então, para que eu transforme em números inteiros e não em decimais, eu tenho que pegar essa vírgula e tirar daqui, passar para cá. Para que eu passe a vírgula daqui para cá, eu vou dar 2 casas decimais. Para dar 2 casas decimais significa matematicamente multiplicar por 100. Então, quando eu multiplico por 100, 0 vezes 100 vai dar 0. Isso vezes 100 vai dar 1t quadrado. Isso vezes 100 vai dar menos 49t. Isso vezes 100 vai dar 468. Na equação do segundo grau. E nesse caso a vida vai ficar mais fácil. Por quê? Porque meus coeficientes são inteiros. Aplicando a forma de Bhaskara, t vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Lembrando que no caso esse a é o 1, né? Então, quem é o delta? O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. E aí ele vai achar o valor de delta. Menos 49 ao quadrado, eu tenho que fazer essa conta. 49 vezes 49 dá 2.401. 4 vezes 1, 4. Vezes 468 vai dar 1.872. Quando fizermos essa diferença, vai dar 529. Então, quem vai ser o t? Menos com menos deu mais 49. Raiz quadrada de 529
vai dar 23, dividido por 2, temos duas soluções. 49 mais 23 dá 72, dividido por 2 dá 36. 49 menos 23 dá 26, dividido por 2 dá 13. Como ele afirma que T é um valor que está entre 30 e 40, a única opção que cabe é 36. Se T vale 36, qual é a altura do feto? 36 mais 10. Então, a altura do feto vai ser justamente 36 mais 10, 46 centímetros. Resposta, letra C de casa. Quis numa prova como o Enem, é possível cair um problema como esse? Sim, pessoal, é possível. Tá certo? Então, é possível você cair um problema, como já caiu, envolvendo dois tipos de funções. Fechado? Então, muito importante ficar atento. Compreendido isso e trabalhado essa parte sobre os coeficientes da equação de segundo grau, né? E também trabalhando com esse discernimento dos coeficientes e sabendo das suas raízes, a gente pode fazer uma operação que envolve as raízes. Por exemplo, quando você tem uma equação do segundo grau, que é justamente resolvida, vai dar essa fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, você pode se deparar com duas soluções. Primeira solução, x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a. Segunda solução, x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quando você sabe disso, você pode trabalhar com a ideia que o pessoal chama de soma e produto. Então, se eu somar as soluções, é uma soma entre frações, e para que eu some frações, eu tenho que ter um MMC. Como o denominador é o mesmo, eu posso repetir em cima, posso repetir o denominador e somar em cima, porque o denominador é o mesmo. Fazendo essa devida conta, mais raiz de delta com menos raiz de delta vai embora, teremos menos b com menos b vai dar menos 2b, e menos 2b dividido por 2a, teremos menos b sobre a. Então, a soma das raízes de toda e qualquer equação de segundo grau pode ser dada por menos b sobre a. Já no caso, o produto, que é a multiplicação, que vai ser justamente pegar menos b mais raiz de delta sobre 2a e multiplicar por menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quando eu multiplico aqui, numerador com numerador, denominador com denominador, se você multiplicar, você vai se deparar com, no final das contas, com C sobre A. Então, enquanto que a soma de duas raízes da equação do segundo grau sempre vai ser dada por menos B sobre A, o produto é C sobre A. Por exemplo, a gente fez esse problema agora aqui, que era esse cara. Se você quisesse usar essa ideia, você poderia dizer, ó, a soma das raízes menos B sobre A, aí menos com menos deu mais 7, e o produto das raízes C sobre A, que é 6. Então, eu posso te perguntar, quais são dois números que multiplicados dá 6? Aí muita gente diz, dois números multiplicados dá 6, pode ser 1 e 6, menos 1 e menos 6, 2 e 3, menos 2 e menos 3. Dentre esses, qual deles a soma dá 7? 1 e 6. Então, se você observar a solução aqui, ó, 1 e 6. A dica é começar pela multiplicação. Você pega a multiplicação, verifica quais são dois caras que multiplicados dá o produto e somados dá esse cara. Kenji, toda vez eu posso fazer isso, pessoal, toda vez você pode fazer isso. Toda vez você pode fazer isso, em que situação você pode fazer isso? Na perspectiva, quando as soluções são inteiras. Se as soluções não forem inteiras, é muito improvável que você consiga desenvolver isso, a menos que você tenha uma habilidade enorme. Mas, normalmente, quando as soluções são inteiras, fica bem visível. Uma coisa muito importante quando você se depara com a função é você analisar o gráfico. Se você lembrar, o gráfico de uma função afim, no caso da forma f de x igual a x mais b, poderia se deparar com 4 circunstâncias, na verdade 3, né? Você poderia ter
Lembrando que uma função afim, seu gráfico é uma reta, vamos fazer assim, o gráfico de uma função afim, sabemos que é uma reta, e quando você fala de uma reta, aí a reta pode se deparar com 4 situações. Dentre as 4 situações, só uma não é função. E a que não é função é justamente essa reta vertical, que não é função. Por isso que a gente sabe que essa aqui seria crescente, porque quando você olha da esquerda para a direita, você vê um crescimento, é quando a taxa de variação aqui é positiva. Essa aqui é decrescente, quando você olha aqui da esquerda para a direita, está diminuindo. E essa aqui é constante, quando a taxa de variação é zero. Já no caso de uma função quadrática, muito importante você tratar, o gráfico é uma parábola. E quando você se depara com uma parábola, pessoal, você só tem 3 situações. Quais são? A parábola pode ser assim, na verdade tem várias situações. Assim, pode estar deitada para a direita, para a esquerda, pode estar inclinada desse jeito. Das 4 opções que nós apresentamos aí, 2 delas não são funções. Se você lembrar, uma forma rápida de você identificar se um gráfico é ou não de uma função é traçando retas verticais. Se em algum momento eu cortar meu gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não é função. Então, esses 2 casos aqui não são funções. Esses 2 casos aqui são funções. Ok? Então, como no ensino médio a gente só trabalha com funções, vamos analisar esse gráfico. Uma forma que o pessoal faz muito para os alunos memorizarem é lembrar que isso aqui lembra um sorriso. E quando a pessoa está sorrindo, ela é positiva. E quem determina a positividade dela é o líder. Meu coeficiente líder é o coeficiente dominante. Então, quando o meu coeficiente líder for positivo, a minha parábola tem boca voltada para cima, que é chamado de concavidade. Já essa outra boca aqui parece uma boca triste. Então, ela está negativa. Então, isso acontece quando o meu coeficiente líder for negativo. Então, meu coeficiente líder positivo, boca para cima. Meu coeficiente líder negativo, boca para baixo. Além disso, a gente vai ver brevemente que dentre todos esses pontos, existem esses pontos aqui, ó, que estão no bico da parábola, que são chamados vértices. E esses pontos são extremamente importantes. Nesse caso aqui, é um ponto que a gente chama de ponto de máximo. Nesse caso aqui, é um ponto que a gente chama de ponto de mínimo. Então, é muito importante você ficar atento com esses vértices, tá certo? Queijo, o que é que acontece com a função quadrática e em relação às suas raízes, por exemplo? Então, imagina que eu tenho uma função desse tipo e eu posso especular. Tá? Imagina que aqui eu tenho o eixo do x e aqui eu tenho o eixo dos y. Peraí, que negócio que ficou ruim. Então, quando eu tenho uma função desse tipo, que tem o eixo do x e o eixo dos y, o que é que você observa? No caso aqui, você pode imaginar o seguinte. O gráfico vai ser uma parábola. Se eu disser para você que esse coeficiente líder é positivo, a boca é voltada para cima. Então, eu poderia me deparar com 3 situações. Isso é horrível. Poderia ser uma situação como essa. Poderia ser uma situação como essa. E poderia ser uma situação como essa. Qual a diferença entre elas? Você se lembra o que significa a raiz da função, ou zero da função? A raiz da função, pessoal, é justamente o valor de x que faz com que o y seja zero. Numa linguagem bem mais simples, a raiz da função, o zero da função, é o valor de x no momento que meu gráfico corta o eixo do x. Então, isso aqui é uma raiz, isso aqui é outra raiz. São raízes da função ou zeros da função. Então, nesse momento, a minha parábola está cortando o eixo do x em 2 pontos distintos. É porque eu tenho 2 raízes distintas. Isso ocorre quando delta for maior que zero. Já nesse caso aqui, você só visualiza um corte, um toque no eixo do x. Então, é porque as 2 raízes são de que tipo? São iguais. O pessoal geralmente quer dizer que só tem uma raiz. Tem 2 que são iguais. Isso ocorre porque o delta é igual a zero.
E já essa outra aqui, você visualiza que ela não toca o eixo do x. Se ela não toca o eixo do x, é porque não tem raiz, não tem zero da função. Ela não tem zero da função quando o delta for menor que zero. Tanto ocorreria se a boca for voltada para cima quanto para baixo. Então, se fosse uma parábola assim, também o delta seria menor que zero. Se fosse uma parábola assim, o delta seria igual a zero. E se fosse uma parábola assim, o delta seria maior que zero. Ok? A única diferença é que, nesse caso, o A não seria positivo e sim negativo. Fechado? Então, a quantidade de vezes que uma parábola vai tocar o eixo do x depende do número de raízes, ou seja, do delta. Um outro detalhe muito importante que você não pode esquecer é esse ponto aqui, ó, onde ela corta o eixo y. Nesse momento que ela corta o eixo y, você observa que o x aqui é quanto? É zero. Então, se eu pego uma função do segundo grau e onde tem x eu coloco zero, aqui vai zerar, e o y vai ser quanto? C. Ou seja, toda vez minha parábola vai cortar o eixo y justamente no coeficiente C. Mas todas as vezes, Kenji? Todas as vezes. E com isso aí vai fazer mais um exemplo. Vamos embora. Então, aplicando diretamente o que a gente acabou de falar sobre as raízes e gráfico, o que é que nós temos? Uma pessoa ingere uma certa substância que se concentra em seu cérebro. O gráfico a seguir mostra essa concentração em função do tempo t. Admitindo que a concentração y seja dada por uma função quadrática, é correto afirmar que a função quadrática está aqui. Então, a primeira coisa que você observa é que esse gráfico tem a boca voltada para baixo. Então, isso só é possível se o coeficiente líder for o quê? Negativo. Então, sei que o A é menor que zero. Descoberto que o A é menor que zero, já posso eliminar a letra A e a letra B. Ok? Além disso, você observa que essa parábola vai cortar o eixo do x em dois pontos diferentes. Então, significa que tem duas raízes diferentes e, com isso, o delta é maior que zero. E como delta significa b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac vai ser maior que zero e o A é menor que zero. Então, a única resposta que atende, letra C de casa. Ok? Quando você dá continuidade a toda essa história sobre vértices, parábola e assim vai, é muito importante você estar atento sobre o quê? Sobre uns pontos de máximos, que é o vértice da parábola está associado. Então, quando você tem uma parábola, né, independente se a boca seja voltada para cima ou para baixo, vamos supor que ela tem duas raízes distintas, que se não tiver raiz, se faz também manipulando. Então, se ela tiver duas raízes aqui, o que eu posso te mostrar? Posso dizer que uma raiz é essa, x1, e a outra raiz é essa, x2. Toda parábola, pessoal, é importante você ter no juízo isso, ela é simétrica em relação à reta que passa pelo vértice. Então, a minha parábola é simétrica em relação a essa reta. E essa reta aqui, eu posso dizer que, como vai bater no vértice, está associado ao x do vértice. Então, esse x do vértice, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse ponto, a distância do x do vértice para x1 é a mesma distância do x do vértice para x2. Então, esse cara aqui é o ponto médio. Se esse cara aqui é o ponto médio, ele é o quê desses extremos? A média. Então, o x do vértice vai ser x1 mais x2 sobre 2. Então, toda vez que eu tiver as raízes, uma maneira de você achar o x do vértice é fazer pela média das raízes. Mas também você pode lembrar que a soma dos vértices, das raízes é dada pela fórmula que é o quê? Menos b sobre a. Então, se eu substituísse, ao invés de colocar x1 mais x2, eu colocar menos b sobre a, e eu agora vou ter uma divisão de frações, que eu repito a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Então, x vai ficar menos b sobre 2a, e com isso eu descubro o valor do x do vértice. Fechado? Já no caso do y do vértice, como a gente encontra? Eu sei que para cada x eu obtenho um y, e se no lugar do x do vértice eu colocar, eu vou obter o y do vértice. Então, como a minha função é dada por essa fórmula,
Descoberto que o x do vértice, eu posso pegar esse resultado e substituir aqui. E com isso eu vou achar o y do vértice. Se eu faço isso, quando eu desenvolvo, eu encontro a forma do y do vértice como menos delta sobre 4a. Então, são formas que você, de certa forma, vai ter que decorar. São formas muito utilizadas e muito aplicadas. Então, toda vez que eu quiser, numa função quadrática, achar o seu vértice, se eu souber as raízes, eu posso fazer a média das raízes. Se eu não souber as raízes e tiver somente a função, você pode fazer pela forma menos b sobre 2a. Descoberto o x do vértice, eu posso encontrar o y do vértice jogando o resultado na minha função, ou então diretamente posso encontrar pela fórmula menos delta sobre 4a. É assim que a gente vai colocar o x do vértice e o y do vértice na função do segundo grau. Para você entender que não tem nada demais, vamos aplicar, pessoal. Um exemplo aqui bem tradicional. Ao analisar os dados da epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P de T, sendo T um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano. E P de T é a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas com diferentes períodos de intensificação das propagandas. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita e escolhida como foi. Então, primeiro você observa que essa função é uma função quadrática. Também você observa que o gráfico, a gente já citou, de uma função quadrática é uma parábola, e a concavidade é voltada para onde, pessoal? Para baixo. Por quê? Porque meu coeficiente de líder aqui é menos 1. Então, eu sei que para cada x eu obtenho um y, e nesse caso, para cada t, eu obtenho um p. O gráfico é uma parábola com cavidade voltada para baixo, que cortaria o eixo y em 24. E ele quer saber justamente o momento, ou seja, o valor de t, para que a contaminação seja a maior possível. A contaminação vai ser a maior possível aqui, pessoal, no máximo. Para achar esse valor, depende de um certo valor de t. Esse t, como faz papel de x, é o x do vértice. Então, o x do vértice é dado pela forma menos b sobre 2a, e que o b aqui é 10, menos 10 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Menos 10 em cima dividido por menos 2. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5. Então, o valor de t é 5. Então, a proposta é a terceira. Com isso, a resposta correta, letra C de casa. Se nós formos rigorosos, o gráfico não é essa parábola por inteira. Por quê? Porque diz que o t varia de 1 a 12. E para que o gráfico corte o eixo y, é no momento que o t aqui é quanto? 0. Então, rigorosamente, o gráfico não é esse, tá? Rigorosamente, o gráfico deveria ser como? Deveria ser algo desse tipo. Em que esse cara aqui seria para t igual a 1. Ok? Mas a rigor deveria ser isso. Só tem que ter um pouco de cuidado, porque nesse caso ele limitou. E se você parar para observar, se eu continuasse com esse gráfico, nesse momento aqui o t é quanto? O t está à esquerda do zero, então o t seria negativo. Mas, como o objetivo não era analisar o gráfico e sim achar o valor, resposta, letra C de casa. Fechou? Uma casa de espetáculos cobra na entrada, R$50 por pessoa. E com esse valor, 300 pessoas assistem ao show em uma certa noite.
Para aumentar a arrecadação, os responsáveis pelo local decidiram aumentar o preço do ingresso para R$ 55 por pessoa. E, nesse caso, 290 espectadores compareceram. Ou seja, a cada R$ 5 de aumento, 10 pessoas deixam de comparecer. Sabe que o número de pagamentos por noite varia linearmente em relação ao valor do ingresso, com a expressão que fornece o número de pessoas em função do preço. Então, pessoal, primeiro tem que ter cuidado com esse problema, que é um problema que muita gente tem dificuldade. Então, primeiro você tem um faturamento, que é receita ou arrecadação, e esse faturamento é obtido pegando o preço do ingresso e multiplicando pela quantidade de pessoas que pagam esse ingresso. Quem tem dificuldade, a gente já fez um problema anterior a esse, você pode dizer que o preço inicial era 50 e a quantidade de pessoas era igual a 300. E a cada aumento de R$ 5, 10 pessoas deixam de frequentar. Então, se eu der X aumentos de R$ 5, então o preço seria 50 mais X aumentos de 5. Cada aumento de R$ 5, 10 pessoas deixam de visitar. Então, se você deu X aumentos, então a quantidade de pessoas que vão deixar de visitar vai ser X vezes 10. Então, isso aqui seria o faturamento da empresa em função do número de aumentos. Mas ele veja o que é que ele pede. Ele quer a expressão que fornece o número de pessoas N em função do preço P. Ele quer que você escreva a relação entre N e P. Analisando isso aqui, você observa que P vale 50 mais 5x, e você observa que N vale 300 menos 10x. E a grande jogada aqui é justamente para que eu escreva justamente P em função de N, é você terá esse X da jogada. Então, para ter esse X da jogada, eu posso isolar o X aqui e substituir no outro. Ou então, simplesmente, eu posso transformar essas duas parcelas aqui em opostas. Que é um oposto de 5, pessoal. O oposto de 5 é 10. Então, se eu multiplicar essa equação de cima por 2, teremos 2P igual a 100 mais 10x. E a de baixo, eu vou repetir. N igual a 300 menos 10x. Se nós pegarmos essas duas equações e somarmos, o que é que nós iremos ter? Menos 10x com mais 10x vai embora. Então, teremos 2P mais N. E do jeito que a gente somou do lado esquerdo, eu vou somar do lado direito. 300 mais 100 deu 400. Como ele deseja o valor de N, então, 2P está somando, vai para lá subtraindo. N vai ser 400 menos 2P. E como N é 400 menos 2P, resposta, letra D aprovada. Então, fique atento ao desejo do problema. Na questão 6, ele pergunta qual a expressão que fornece o valor arrecadado em função do preço. Então, ele está querendo o faturamento não em função do número de aumentos, ele quer o faturamento em função do preço. Então, essa quantidade aqui é P. E ao invés de escrever N, eu vou escrever no lugar do N, colocar 400 menos 2P. Porque ele quer em função do preço. Quando você desenvolve 400P menos 2P quadrado, então o faturamento em função de P vai ser dado dessa maneira, que é a resposta, letra B de Brasil. 400P menos 2P quadrado. Já a 7ª questão, ele pergunta qual deve ser o valor de ingresso para que a arrecadação seja a maior possível. Então, se você observar, o preço faz papel de X e o faturamento faz papel de Y. Então, ele está te perguntando qual o preço, ou seja, qual o valor de X, para que o faturamento seja máximo. Ok? Então, o faturamento é máximo aqui em cima. E para que eu ache esse faturamento máximo, eu dependo de um preço. Esse preço, como faz papel de X, é o X do vértice.
e o x inverso vai ser dado por menos b sobre 2a, e que o b é menos 400, na verdade é mais 400, dividido por 2a. Então, o b é 400 e o a é menos 2. Menos 400 dividido por menos 4, isso aqui vai dar 100. Então, ele tem que dar o preço de 100 reais, e com o preço de 100 reais, ele vai ter o maior faturamento possível, ou a maior arrecadação possível. Fechado? Então, com isso, a gente matou com um enunciado bem importante esses 3 exemplos. Já caiu para você manipular como exemplo 6, em função do preço e não em função da quantidade de aumentos, que é uma situação que muita gente tem dificuldade. E agora ele vai analisar a forma fatorada para liquidar. Pessoal, é muito comum as pessoas, às vezes, não citarem uma forma de escrever a função quadrática, que é a forma fatorada. Claro que você poderia fazer qualquer problema sem saber a forma fatorada, mas particularmente eu acho muito interessante. Eu acho que em alguns momentos me fizeram falta quando eu não sabia da mesma. Você consegue resolver alguns problemas de uma forma mais rápida, certo? Então, o que é a forma fatorada? Vamos embora. Imagina que eu tenho uma função quadrática nesse formato, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, ou seja, meu coeficiente líder é o a, e que eu tenho as raízes x1 e x2. Então, a forma fatorada, que a gente pode escrever matematicamente, seria o coeficiente líder multiplicado por x menos cada raiz. X menos cada raiz. Então, com isso, você escreve a função quadrática na forma fatorada. Então, imagina se você quisesse, se você soubesse, imagina que eu tenho uma função e que meu coeficiente líder é 5. Eu sei que uma das raízes é 3 e a outra é menos 2. Como é que eu escrevo a forma fatorada? A forma fatorada vai ser o coeficiente líder, que é 5, multiplicado por x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Então, vai ficar menos 2. Vai ficar mais 2. Se eu desenvolver essa conta, vai dar justamente a função desejada. Com isso, um problema muito importante, esse 8 aí, que é onde alguns alunos têm alguma dificuldade. Vamos embora. Com o auxílio de um software que gera gráficos de funções, um estudante do ensino médio reproduziu o símbolo de um personagem da história em quadrinhos, como mostra a figura a seguir. Os números indicados no eixo X representam as interseções desse eixo com as parábolas de 1 a 4, utilizadas para fazer o contorno inferior do desenho. As funções que o estudante inseriu no software para gerar essas parábolas são expressas por de f a j. E qual é a correspondência correta entre as funções indicadas e as parábolas? Então, pessoal, primeiro que eu posso dizer que essa parábola 1 aqui, quando você para analisar, é uma parábola em que as raízes valem 4. Vale menos 5 e menos 2. Como eu não tenho mais nenhuma informação, eu não consigo achar seu coeficiente líder, tá certo? Mas eu vou escrever assim, ó, o coeficiente líder multiplicado por x menos a primeira raiz, que é menos 5, então vai ficar x menos menos 5, fica x mais 5, multiplicado por x menos a outra raiz, que é menos 2. Vai ficar x menos menos 2, vai ficar x mais 2. Essa é a função quadrática. E quando você associa dentre as que ele forneceu, qual é aquela que tem como fatores multiplicativos x mais 5 e x mais 2? É a j. Então, essa é a função j. Quando eu olho a segunda função quadrática, você observa o seguinte. A função quadrática é essa aqui de azul. Quais são as raízes? Menos 3 e 0. Então, se eu escrevesse na forma fatorada, como é que ficaria? Coeficiente líder multiplicado por x menos essa raiz, menos menos 3. Vai ficar x mais 3. Vezes x menos
a outra raiz, que no caso é zero, que é x menos zero. Então, essa é a função. Então, vou ter que analisar qual delas vai ter uma que, ao invés de escrever x menos zero, é comum o cara chamar só x. Então, vai ter uma parcela x e outra x mais 3. Aí tem uma parcela x e a outra x mais 3. É a função g, aqui descrita. A minha terceira função, que poderia trabalhar com essa função verde aqui, vai ter raízes 3 e 0. Então, como é que eu vou escrever? Vou escrever coeficiente líder, multiplicado por x menos a primeira raiz, que no caso é 0. Deixa eu trabalhar aqui. Vezes x menos a outra raiz, que no caso é mais 3. Como, mais uma vez, escrever x menos 0 é a mesma coisa de escrever x, então eu vou ter que perguntar qual das funções vai ter x vezes x menos 3 como parcela, que é a função f. E com certeza a outra vai ser FGJ, a outra vai ser H. E que uma das raízes é mais 2 e aqui é mais 5. Então, a única opção possível é a letra D de dado. Fechado? Que demais é, como é que eu vou saber esse coeficiente aqui 0,9, por exemplo, menos 0,9 na função f? Para saber isso, ele teria que dar mais informações. Então, você só conseguiu analisar perante as raízes. Fechado? E com isso, a gente liquida esse último exemplo, que é extremamente importante e aplicável em diversas provas, para liquidar agora. Vamos nessa. Vamos embora. O que é que nós temos? Uma ponte com a forma de um arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. Um esquema abaixo representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianas x e y. E nele os pontos A, B, C correspondem respectivamente à margem à esquerda, à margem à direita e o ponto mais alto da ponte. As distâncias dos pontos A, B e C até a superfície do rio são iguais, respectivamente a meio, 1,5 e 2,3 metros. E sabendo que o ponto C tem, nesse sistema abscissa igual a 6, calcule em metro a largura do rio. A largura do rio, essa distância daqui para cá, pessoal. Então, a primeira coisa que você nota, que ele diz no texto, que a abscissa do ponto C é 6. A abscissa é o valor de x, pessoal. Então, o valor de x do ponto C é 6. Então, é muito importante você saber que uma parábola é sempre simétrica em relação ao eixo que contém um vértice. Então, o que fica para cá é o que fica para lá. Então, se eu desse continuidade a essa parábola, pintando a mesma, sei lá, de laranja, ela ia tocar o eixo do x no lado direito, no ponto mais à frente, como ela toca aquele lado esquerdo. Mas a distância do x do vértice para uma das raízes da esquerda, essa distância daqui para cá é 6. Então, a distância desse mesmo x do vértice para a raiz da direita também vai ser 6. Então, eu poderia dizer que esse cara aqui seria 12 se fosse uma das raízes. Se essa parábola continuasse, uma das raízes seria 12 e a outra seria 0. Então, se eu quisesse escrever essa função, eu poderia escrever na forma fatorada como coeficiente líder, x menos uma raiz, x menos a outra. E com isso só faltaria eu achar o valor de A para descobrir minha função. Vários problemas do Enem, de vários vestibulares, foi necessário pelo gráfico somente descobrir a função. Então, para achar a função, você precisa achar o valor de A. Então, para achar esse valor de A, eu preciso pegar uma informação do gráfico. Não adianta pegar esse ponto que já foi usado por causa dessa raiz. Não adianta pegar esse ponto que já foi utilizado por causa dessa raiz. Outro ponto que eu tenho informação é esse ponto aqui, ó. Que, no caso, o valor da abscissa aí vale 6. E o valor da ordenada é a distância daqui para o eixo x, ou seja, 1,8. Como esse ponto 6, 1,8 pertence à minha função,
Significa que se onde tiver x eu colocar 6, e onde tiver y eu colocar 1,8, eu vou obter uma igualdade verdadeira. Você vai ter 1,8. Deixa eu substituir aqui. Igual a vezes, no lugar de x, vou colocar 1,8. 1,8. E com isso, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir o resultado. Quem está errado? Você disse que no lugar do x eu vou colocar 6 e no lugar do y 1,8. É verdade. Então, houve um erro aqui, um equívoco, tá? Então, perdão, no lugar do x eu coloco 6, no lugar do y eu coloco 1,8. Aí sim. Se nós fizermos essa conta, 6 menos 0 dá 6, 6 menos 12 deu menos 6. Multiplicado por A vai dar 1,8. Para que eu descubra o valor de A, eu vou isolar. Então, 6 vezes menos 6 dá menos 36, que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 1,8 dividido por menos 36 vai ser o valor de A. Aqui eu posso tirar essa vírgula. Como? Se eu tirar essa vírgula, significa que eu estou lutando uma casa decimal em cima, tem que aumentar embaixo. Então, se eu simplificar aqui por 18 em cima e embaixo, 18 por 18 dá 1, 360 por 18 dá 20, mais com menos dá menos 1 sobre 20. Então, se ele quisesse a função, seria dado por menos 1 sobre 20, x menos 0 daria x, vezes x menos 12. Isso aqui poderia ser um possível problema do Enem, na USP, em qualquer canto, somente para achar a função. Mas ele não quer somente o gráfico, ele quer saber a largura desse rio. Então, a largura desse rio é o valor de x, quando a altura desse ponto do gráfico é quanto? Quando a altura desse gráfico é 1. Então, eu tenho que pegar a função, eu sei que esse ponto pertence à função, o x desse ponto é o mesmo x daqui. Então, eu quero o valor desse x quando o y for 1. Para achar o valor desse x quando o y for 1, é só substituir. Eu quero o valor de x quando o y for igual a 1. Então, eu vou pegar essa função e vou igualar. Então, eu quero o valor de x quando y for 1. Se nós fizermos isso, você está se deparando com o quê? Com a equação. Isso aqui já poderia ser um outro problema do Enem. 20 dividindo vai para lá multiplicando. E aqui eu posso fazer a distributiva. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Menos x vezes 12 dá menos, com menos dá mais 12x. Passando todo mundo para o lado esquerdo, x ao quadrado menos 12x mais 20 igual a 0. Eu tenho duas opções. Posso tentar fazer por Bhaskara, ou posso tentar fazer por soma e produto. Se você lembrar por soma das raízes, vai ser quem? Menos o b sobre a, que dá 12. Já o produto das raízes vai ser c sobre a. Então, eu te pergunto, quais são dois números que multiplicados dá 20? Você pode pensar que é 1 e 20, ou menos 1 e menos 20. 10 e 2, menos 10 e menos 2. 4 e 5, menos 4 e menos 5. Todos esses caras, o produto dá 20. Mas qual deles a soma dá 12? 10 e 2. Então, sem sombra de dúvida, se eu fizer Bhaskara, eu vou achar 10 e 2. Então, 10 e 2, estou com a resposta 10 ou 2? A resposta é 10. Por quê? Porque qualquer ponto de uma função quadrática, tirando o vértice, tem outro com a mesma altura que ele. Então, existe um outro ponto aqui com a mesma altura que ele. Tanto esse ponto aqui, quanto esse outro ponto, tem a mesma altura. Então, como ele está dizendo que a ponta está depois do vértice, é o ponto mais distante da origem. Então, não é 2. Então, a resposta, no caso, é 10. E seria somente essa segunda parte poderia ser um problema do Enem. Somente a primeira poderia ser um problema do Enem.
E, claro, muito difícil seria se fosse o problema completo. Fechado? Espero que tenha contribuído aí com vocês e a gente aguarda vocês na próxima semana com tudo. Vamos embora. Abraço em todos. Até a próxima.